quanta gente linda, vinda de todo o Nordeste, para este encontro da Undime, que de alegria nos veste, a capital sergipana, nossa bela Aracaju, acolhe e agradece. Pensar a educação a partir da realidade de todos os 9 estados é representatividade. Para os gestores terem voz, um com o outro faz o nós, honrando a diversidade. A festa aqui tá bombada. Das 9 delegações, não sei qual é a mais animada? Lhes peço humildemente, dê uma salva de palmas, porque a equipe da Undime merece ser ovacionada. Para encerrar essa prosa, tenho um convite a fazer. Procure o estande azulzinho para poder conhecer o que o Unicef tem feito para garantir o direito de estudar e aprender. A busca ativa escolar, para dar um fim à evasão, trajetórias de sucesso, para reduzir distorção. Fora da escola não pode, mas ficar sem aprender também não é opção. Tem um tal selo Unicef em todo o semiárido. O município que adere garante prioridade. Crianças e adolescentes tendo acesso a direitos em sua integralidade. Você conhece a Undime? Bom, certamente você já ouviu falar de educação pública. E quando o tema é este, a Undime é quase um sinônimo. Mas calma lá, vamos explicar cada detalhe. Já deixa o seu gostei aqui no vídeo e assista até o final para entender tudo. A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que desde 1986 tem por objetivo apoiar os municípios na defesa do direito à educação e na implementação de políticas públicas de ensino com qualidade. A Undime representa os dirigentes municipais de educação dos 5.568 municípios do país e abre espaço para toda a diversidade brasileira. E por que a Undime é importante? Com a missão de articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação, a Undime ajuda a construir e defender a educação com qualidade social. É com ações democráticas que garantam unidade da ação institucional e com transparência, legalidade e impessoalidade que a Undime criou uma visão sistêmica da organização da educação, fortalecendo o regime de colaboração entre os entes federados. Como a Undime atua? Há 35 anos, a Undime atua em defesa da educação pública de qualidade para todos. A instituição trabalhou intensamente pela incorporação do Fundeb à Constituição Federal de forma permanente. Além disso, acompanhou de perto a tramitação, a aprovação e sanção da lei de regulamentação desse mecanismo tão importante, defendendo durante todo o tempo que recursos públicos devem ser destinados à educação pública. Também lutou para a implementação do Plano Nacional de Educação e da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, entre outras. Com a pandemia de Covid-19, a Undime esteve mais próxima dos dirigentes para auxiliá-los e orientá-los com informações durante este período delicado. Onde a Undime atua?
Quando o assunto é educação pública, a Undime está sempre presente. Além da sede nacional localizada em Brasília, em cada um dos estados, você encontra uma seccional para apoiar as secretarias municipais de educação. Dessa forma, a Undime consegue dar capilaridade às suas ações, intensificar a comunicação e acelerar os processos de mobilização. A Undime também está presente no debate de políticas públicas em âmbito nacional, sempre articulando junto aos governos estaduais e federal a elaboração e implementação de políticas, programas, ações e projetos voltados para a educação municipal em regime de colaboração. Todo ano, realiza fóruns nacionais em caráter ordinário e extraordinário. São encontros nos quais os dirigentes, integrantes das equipes técnicas e educadores se reúnem para debater, discutir, trocar experiências sobre os principais temas em pauta que envolvem a educação pública. Pronto! Agora você já conhece a Undime. Mas o que ela fez no passado? Quais são as suas principais conquistas? A Undime desenvolveu 2 estratégias voltadas para o enfrentamento ao abandono e exclusão escolares e para a gestão das secretarias municipais de educação. Vamos conferir? Busca ativa escolar. Em 2016, a Undime, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, com o apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, CONGEMAS, e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, criou a Estratégia Busca Ativa Escolar. Implementada em 2017, a intenção é apoiar os governos na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. Por meio da busca ativa escolar, municípios e estados terão dados concretos para planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que contribuam para a inclusão escolar. Acesse buscaativaescolar.org.br e saiba mais. Conviva Educação. Em 2013, em parceria com institutos e fundações, a Undime trabalhou na criação da plataforma Conviva Educação, um ambiente virtual gratuito e que serve de apoio à gestão municipal. Lá, os dirigentes municipais de educação, equipes técnicas das secretarias, gestoras e gestores escolares encontram informações e possibilidades de troca de experiências com todo o país, além de conteúdos formativos, textos, vídeos, infográficos e links sobre diferentes áreas de gestão para apoiar as secretarias municipais de educação e escolas. Acesse convivaeducação.org.br e conheça. São tantos números e ações favoráveis ao ensino público durante nossa história que não conseguiríamos elencar todas em um vídeo só. Quer saber mais? Todos os dias, a Undime leva informação para dirigentes municipais de educação, equipes técnicas das secretarias, gestores escolares e educadores de todo o país por meio do portal undime.org.br, redes sociais e videoconferências. Siga a Undime e saiba tudo sobre melhorias para a educação pública no país. Procure a seccional da Undime em seu estado. Saiba como fazer parte e participe das nossas atividades.
Quanta gente linda, vinda de todo o Nordeste, para este encontro da Undime, que de alegria nos veste, a capital sergipana, nossa bela Aracaju, acolhe e agradece. Pensar a educação a partir da realidade de todos os 9 estados é representatividade. Para os gestores terem voz, um com o outro faz o nós, honrando a diversidade. A festa aqui tá bombada. Das 9 delegações, não sei qual é a mais animada? Lhes peço humildemente, dê uma salva de palmas, porque a equipe da Undime merece ser ovacionada. Para encerrar essa prosa, tem um convite a fazer. Procure o estande azulzinho para poder conhecer o que o Unicef tem feito para garantir o direito de estudar e aprender. A busca ativa escolar, para dar um fim à evasão, trajetórias de sucesso, para reduzir distorção. Fora da escola não pode, mas ficar sem aprender também não é opção. Tem um tal selo Unicef em todo o semiárido. O município que adere garante prioridade. Crianças e adolescentes tendo acesso a direitos em sua integralidade. Um dos grandes objetivos desse projeto é a gente democratizar a leitura. E se a leitura é um direito, eu tenho que fazer com que eu pense dentro da sala de aula, mas também possa pensar para além do muro da escola. E que possa envolver não só o aluno, não só o professor, não só o gestor, mas também envolver a comunidade escolar. Para que a gente possa chegar também na família. Chegando na família, eu possa ter uma sociedade leitora. Nós temos alguns alunos que não tinham livros em casa, que recebendo esses livros ou começando a fazer essas atividades, os pais começaram a ler também. Então, este ano, os alunos receberam cada uma mala com 10 exemplares, diferentes. Muitos alunos, de repente, foram os primeiros livros que eles tiveram contato, para dizer que eram seus, É a única escola que eu vejo que tem esse projeto de parar a escola inteira para todos lerem, não só os estudantes e professores, mas sim todos. Ficou uma coisa prazerosa, ficou uma coisa positiva, E não é raro você passar numa sala, talvez numa troca de aula, o aluno ali folheando e lendo. Só que isso virou uma prática, Então, esse aluno tomou gosto pela leitura. Esse é o objetivo, que a gente tem. E de lá para cá, a quantidade de alunos que não leem, que dizem que nunca fizeram a leitura de nenhum livro, ela é muito baixa. De fato, eu acho que a leitura ela é um portal para a transformação do ser humano, para o autoconhecimento, é um portal para a mudança de vida e é um portal... Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início ao segundo momento do segundo dia do Fórum Regional do Nordeste, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Nesta primeira mesa, o tema é a visão da Undime sobre a efetividade do regime de colaboração na oferta da alfabetização, avanços e desafios. Para isto, convidamos o secretário de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe e vice-governador do Estado, Zezinho Sobral. Convidamos também a dirigente municipal de educação de Nossa Senhora do Socorro e presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais Região Nordeste e Seccional Sergipe, a professora Josevanda Mendonça Franco.
Convidamos também a coordenadora de fortalecimento da aprendizagem do Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa da Secretaria de Estado da Educação do Piauí, Lia Souza, perdão. E convidamos também a dirigente municipal de educação de Francinópolis, no Piauí, e presidente da Undime Piauí, Eliane Moraes. Boa tarde. Vou falar em pé porque o professor tem essa mania, né, de falar em pé. Primeiro, eu gostaria de novamente agradecer a presença de todos vocês. Quando nós fizemos a proposta para que o Fórum do Nordeste fosse o primeiro, e aqui em Sergipe, eu imediatamente mandei um WhatsApp para o nosso secretário de Educação, que também é o nosso vice-governador, e perguntei a ele: podemos fazer esse fórum? E a resposta dele foi: lógico, só marque a data. E aqui estamos, e eu espero que todos vocês tenham se sentido muito acolhidos. Hoje é o nosso último momento, mas não menos importante, porque nós vamos tratar de um assunto que é significativo nas nossas relações. Como eu coloquei ontem na minha fala, eu não concebo educação fracionada. Educação pública municipal, educação pública estadual, educação privada. Nós precisamos entender a educação como um movimento fundamental ao desenvolvimento desse país e que, portanto, é de responsabilidade de todos. Ademais, o artigo 227 da Constituição Federal é muito claro quando trata dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes e quando define que é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, não há ninguém fora desse contexto e, evidentemente, aquilo que está previsto no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda política de atendimento à criança e ao adolescente precisa estar fundamentada em dois grandes pilares: a articulação e a intersetorialidade. Eu costumo dizer nas reuniões da Undime, Zezinho, meu amigo íntimo, estava dizendo a ele agora, a pessoa disse: você é muito amiga do secretário. Eu disse: íntima, para não causar nenhum torpor, né? Então, Zezinho, eu costumo dizer sempre que a nossa responsabilidade, ela não está atrelada a caixinhas. Nós precisamos cuidar da educação, nós precisamos garantir que todas as crianças e todos os adolescentes desse país cheguem ao final de sua vida estudantil com condição de chegar ao curso superior ou de enfrentar, né, situações da vida comum. Então, é muito importante para todos nós que fazemos a educação em Sergipe. E eu costumo dizer nas reuniões da Undime que Sergipe tem o melhor regime de colaboração. O que nós vivemos aqui é o estado da arte, porque tanto o governador quanto o secretário Zezinho Sobral, eles têm se debruçado sobre o regime de colaboração sem restrições, não é? Nós estamos avançando agora para a construção de 75 novas creches, que correspondem exatamente aos 75 municípios sergipanos, num programa específico para ampliar a tão necessária educação infantil. Então, para todos nós de Sergipe, nós que convivemos aqui, que vivemos o universo, né, dessas terras de Sergipe del Rei, é com imensa alegria que hoje o nosso secretário e mais os representantes, as representantes do Piauí, a quem eu saúdo e agradeço pela presença, a amiga Eliane, a Lia, que estou conhecendo hoje, mas Eliane é uma amiga já de algum tempo dentro do universo da Undime e fora dele, né? Mas nós vamos hoje ter uma visão geral daquilo que está sendo feito, tanto no Piauí quanto aqui em Sergipe.
E eu gostaria muito que vocês observassem a forma, vamos dizer assim, salutar, né? A forma correta de manter um regime de colaboração que possa garantir a todos os municípios as condições necessárias para prover a educação, notadamente na educação infantil e no ensino fundamental. Né? Então, nós vamos ouvir primeiro a professora Lia Souza, que é coordenadora de fortalecimento da aprendizagem do Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa. Seja bem-vinda, Lia, a palavra é sua. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que eu componho aqui essa mesa de debates, ladeada aqui por esses excelentes dirigentes municipais, né, que mostram, através das suas ações, das suas práticas, o que é um verdadeiro trabalho focado na aprendizagem e no desenvolvimento de crianças e estudantes que somam não só a educação local de cada território, mas esse olhar amplo, sistêmico, republicano que a gente precisa ter. Eu trago aqui, podemos assim dizer, um parâmetro e, ao mesmo tempo, uma forma de mostrar que é possível, sim, se materializar o que a gente vem há um bom tempo lendo no texto constitucional, que é esse regime de colaboração, observando ali também no texto da LDB, e que, às vezes, a gente se depara com muitas dificuldades em colocar em prática. Mas o Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa, que nesse momento eu represento aqui em nome da Secretaria de Estado, que representa ali também os 224 municípios do Estado, em nome do nosso secretário estadual de Educação, o Washington Bandeira, o PEPAIC, que é essa consolidação da política pública, me permitam ficar de pé, da alfabetização no estado do Piauí, através do regime de colaboração. A gente traz aqui um recorte de alguns avanços e, sobretudo, dos desafios, mas não focando no desafio como uma barreira para seguir, mas como esse suporte, né? Olhando de forma assertiva esse caminhar para que a gente garanta efetivamente essa alfabetização na idade certa de todas as nossas crianças. E o que é esse Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa? Ele tem um propósito de assegurar as condições necessárias para que todos os estudantes piauienses cheguem ao final do 2º ano do ensino fundamental com domínio das competências de leitura e escrita e letramento matemático, e assim consigam seguir com sucesso esse processo de escolarização. É o que a gente busca. Na idade certa, por quê? Porque a gente precisa garantir esse direito de aprendizagem da criança no período onde ela está mais propícia para aprender. Não que depois disso a gente não consiga. Nós somos verdadeiramente eternos aprendizes. Mas tem um momento que a ciência coloca como evidência que é o momento mais propício para esse desenvolvimento. E o PEPAIC, essa política de alfabetização local, que tem esse viés forte, estrutural, do regime de colaboração, tem esse propósito. Dizer... Tenho que seguir aqui. Que é um programa que tem como alicerce uma legislação, o que traz para ele essa natureza de política de Estado e não de política de governo. Às vezes, as pessoas chegam para a gente na coordenação estadual e perguntam: quando é que vai acabar esse programa? E aí a gente convida a pessoa que pergunta a refletir. Enquanto existir criança e idade escolar, precisa existir uma política pública que garanta esse direito de aprendizagem na idade certa. Não importa o nome.
teve um dirigente municipal que disse assim: aqui no meu município nasceu, batizou, matriculou. Eu começo essa busca ativa lá desde o momento da gestação. Isso ficou marcado porque mostra que ele está verdadeiramente ali preocupado com o território dele. Então, o PEPAI, que ele nasce de uma lei estadual que institui aí esse programa de cooperação técnica e incentivo com foco na melhoria dos indicadores de aprendizagem dos municípios piauienses. Institui ali também o Prêmio Alfa 10 para as escolas vinculadas ao programa. Por quê? Porque a gente precisa também cuidar de investimentos. Tratar de educação não é gasto, é investimento. E é uma forma da gente valorizar também essas equipes, valorizar o trabalho do gestor, valorizar o trabalho desse professor, garantindo esse direito de aprendizagem. O decreto estadual 2279 de 2021 regulamenta a concessão de bolsas de todas as equipes. É um programa que atua numa estrutura de cascata, onde há uma equipe na coordenação estadual que faz uma formação continuada com as equipes regionais, as regionais formam as equipes municipais e estes municipais formam ali as equipes no contexto escolar. E a lei estadual de 8.018, de 2023, ela já trouxe uma ampliação dessa equipe. Como diz aí um provérbio bem conhecido, que para educar uma criança é preciso uma aldeia. E nesse movimento de implementação, a gente viu a necessidade de ampliar essa equipe. E temos princípios. Essa abordagem principiológica do PEPAIC, ela parte da equidade. Porque o nosso propósito é alfabetizar todas as crianças. Todas. A negra, a indígena. É todo o trabalho de inclusão, de diversidade, também focado aqui. Então, a gente precisa cuidar desse princípio da equidade e pensar em formas de garantir que todos realmente consigam êxito no âmbito da alfabetização. Uma colaboração efetiva entre o Estado e municípios. Esse aqui já é um grande... a gente avançou muito, mas ainda é um entrave. E sabe qual é o principal entrave? É do conhecimento do que é verdadeiramente esse regime de colaboração. Quando a gente chega até a rede estadual, as equipes dizem assim: eu não tenho nada a ver com esse programa, porque eu só cuido do ensino médio. Eu não tenho nada a ver com esses meninos do município. Será? E ainda diz mais, aciona o dispositivo legal. Viu, dirigente? Diz assim, está lá dizendo que é competência do município cuidar só do ensino fundamental. E eu digo, e esse mesmo dispositivo diz que é nosso papel cuidar do regime de colaboração, apoiar. O menino é do Brasil, o menino é do Piauí, é de Sergipe, é de todos que fazem parte dessa rede. A responsabilidade é de todos. E esse viés de colaboração precisa existir de forma efetiva. Essa transparência, essa legitimidade, a participação social no âmbito do PEPAIC também é um princípio forte, porque todas as nossas ações, elas são compartilhadas, elas são discutidas. É uma gestão verdadeiramente democrática, porque é assim que a gente precisa fazer a educação. A responsabilidade, a eficiência e probidade na gestão é recurso público, é responsabilidade social e política em transformar a realidade. São vidas essas crianças. E com o programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa, o Piauí passou a ter dados anuais de aprendizagem dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental. Aqui a gente já traz um impacto desse trabalho em regime de colaboração. A gente consegue vencer um pouco dessa barreira do que é menino como
a nossa querida dirigente trouxe aqui, não tem esse negócio de ensino, de educação da rede privada, da rede estadual. Educação. Educação. E a gente precisa de ter parâmetros, a gente precisa de dados oficiais, a gente precisa de trabalhar isso a partir de parâmetros que nos promovam fazer um planejamento assertivo. E as avaliações externas nos proporcionam isso. Então, com o PEPAIC, olha só, aqui é um recorte do nosso estado, na última avaliação nacional de alfabetização, que existia, a ANA. E olha como é que está aqui o Piauí, gente. Eu não tenho vergonha de mostrar, não. O Piauí estava aqui com o estado como um todo, no nível ali considerado insuficiente. Isso é que mostra, isso aqui é a maior evidência da importância de um trabalho em regime de colaboração, de um trabalho focado para a base, desde a educação infantil, ali nos anos iniciais, no ciclo de alfabetização. Olhando para cá, a gente já consegue prever, se não houvesse nenhum tipo de intervenção, como seria o futuro dessas crianças, desses estudantes. E aí, com o PEPAIC, a avaliação de fluência leitora, que é um grande marco para a gente. Em 2023, o diagnóstico a gente já consegue avançar um pouco. Vejam que agora a gente tem vários níveis, né? E que a gente tem um percentual ainda significativo de estudantes com essa leitura aqui abaixo do básico, mas a gente já começa a perceber um mapa mais colorido. E ao final do ano de 2023, olha como é que está o Piauí. Olha como é que está o Piauí. Isso é regime de colaboração. Isso é um trabalho que parte da sua realidade local de alfabetização. O que é que esse estudante precisa saber? Como que o gestor pode contribuir, seja ele dirigente municipal, seja ele gestor de escola, todos nós temos a nossa contribuição e ela é fundamental e necessária nesse contexto. E o Piauí hoje considera o PEPAIC como o maior programa em regime de colaboração do Estado. Primeiro, porque a gente alcançou 100% das adesões. Os 224 municípios disseram sim, eu quero mudar a realidade do analfabetismo no meu município e contribuir com o processo de alfabetização do meu estado. E para isso a gente fomenta esse prêmio Alfa 10, que está ligado com os resultados das avaliações externas, e que tem um indicador de participação que a gente conseguiu avançar. Nós aqui, educadores, gestores, profissionais da educação, sabemos que para se transformar uma realidade, eu preciso garantir esse acesso e, para além do acesso, a permanência. Eu não tenho que mobilizar isso somente no período da avaliação externa, eu tenho que cuidar do processo durante o processo. Então, eu preciso garantir que todos os estudantes estejam ali na escola e aprendendo. E uma forma da gente fomentar esse prêmio é impulsionar essa aprendizagem de todas aquelas crianças. No prêmio Alfa 10, a escola que ganha, 50% do valor é pelo mérito dela, os resultados dela. O outro é pela ação de apoiar uma escola que não está com indicador bom nesse processo de alfabetização. Isso também materializa esse regime de colaboração. Temos a nossa avaliação externa local, o SAEPI, que trabalha a língua portuguesa e a matemática, as bolsas de extensão, a formação de professores e gestores escolares é o nosso grande carro-chefe, que promove aí essa transformação, essa consciência e, sobretudo, a ação educativa que promove a mudança aí dos resultados. E o material didático próprio também é o nosso foco. O
Programa Estadual de Alfabetização em Regime de Colaboração tem um modelo de governança e uma gestão estruturada em 4 níveis: estadual, regional, municipal e escolar. E um dos grandes entraves ainda, por mais que a gente tenha alcançado aí os 224 municípios, é fortalecer o trabalho logo no primeiro nível ali da cascata, que é o regional, que é onde tem os nossos agentes que estão ligados à Secretaria de Estado. Mudar a concepção que eu não tenho que cuidar só daquela criança que faz parte da rede estadual, mas é pensar no todo, é empoderar o território nesse trabalho, promover a articulação local em prol da alfabetização dessas crianças. E os eixos do programa? Para fazer uma ação dessa tão grandiosa, que alcança 224 municípios, nós precisamos estar bem articulados. E uma das formas que a gente pensou foi garantir o trabalho a partir de eixos. Então, tem o eixo de fortalecimento da aprendizagem, o qual eu tenho o prazer de coordenar, desde a educação infantil até o ciclo de alfabetização, com a formação continuada para os professores, o eixo de fortalecimento da gestão municipal e escolar, porque o gestor é esse grande líder que direciona, que contribui com esse processo de articulação das ações de alfabetização ali no município. O eixo de cooperação, articulação e incentivo, que cuida da seleção das equipes do edital. Qualquer pessoa verdadeiramente pode atuar num programa desse? Será que é interessante fazer uma lotação de um professor que não tem identidade alguma com esse processo de alfabetização? Então, aqui, através do edital, a gente consegue também fazer esse tipo de reflexão e garantir que quem cuida dessa criança realmente esteja no local correto. Comunicação e engajamento, é preciso dar publicidade das ações. Porque eu não consigo participar, contribuir, agir quando eu não conheço. Então, todo mundo precisa saber que política pública de educação ocorre naquele território. E a avaliação externa e monitoramento são processos aí fundamentais. É a partir dos resultados e através de uma gestão de resultados que a gente precisa atuar. As principais ações. Atualmente, o nosso alcance, o nosso impacto. 200 mil crianças de 0 a 7 anos atendidas. Olha só, vidas em que o Estado inteiro resolveu dar as mãos para garantir o atendimento de qualidade, o acesso, a permanência e o cuidado com o desenvolvimento infantil e com esse processo de alfabetização dessas crianças. 17 mil professores recebendo uma formação, desenvolvimento profissional, cuidando de quem cuida. 87 mil exemplares de material didático complementar distribuído. É uma ferramenta pedagógica riquíssima e a gente não só trabalha com a distribuição dela, mas, sobretudo, com a orientação para o uso. Não é qualquer material de alfabetização que alfabetiza. Ele precisa estar consoante ao currículo local, ele precisa cuidar também do que são habilidades que estão deficientes, que são apontadas pelas avaliações externas. Então, a gente, como um educador, um profissional da educação, um gestor municipal, precisa ter consciência disso. As 784 bolsas de extensão tecnológica mensais e o investimento total aí inicial de 34 milhões, esse valor aí foi ampliado desse investimento em razão da expansão do programa para atender creche, porque a gente iniciou ali só na educação infantil com pré-escola, 4 e 5 anos. E o ano passado, 2023, a gente iniciou o atendimento com a creche. E o PEPAI, que é isso, gente, é esse verdadeiro assinatura da carta de compromisso com a PPM é um Undime. Vocês não têm noção da importância que a Undime tem e teve nesse processo.
foi a porta de diálogo, de comunicação, de fortalecimento, de escuta dos dirigentes municipais, de escuta das equipes locais. Então, essa assinatura da Carta de Compromisso foi um importante gesto que formalizou o compromisso pela atuação efetiva de alfabetização de todas as crianças piauienses na idade certa, por meio de uma educação pública inclusiva, equitativa e de qualidade. Então, essa parceria com as entidades, com o PEPAIC, ela é muito importante para esse fortalecimento do regime de colaboração. Acreditamos que esse desafio será superado com a união de todos. Queremos que cada instituição, dentro do seu campo de atuação e de suas atividades, esteja verdadeiramente engajada na agenda da alfabetização na idade certa e que participe ativamente do aperfeiçoamento contínuo do Programa Piauiense de Alfabetização na idade certa. Esse é o PEPAIC apresentado aqui de forma sintética para vocês e que, com muito orgulho, a gente mostra que o regime de colaboração faz toda a diferença. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, professora Lia, apesar de sintética, deu para demonstrar bem a diferença que faz o regime de colaboração. Né? Quando a gente viu os dois mapas, e aí parece que materializa, né, o fato de que essa diferença se mostra todos os dias nos resultados. Né? Agora nós vamos ouvir minha querida amiga Eliane Rodrigues de Moraes, que é dirigente municipal de educação e também é presidente da Undime Piauí. Eu estava aqui dizendo a ela agora que é um orgulho ver o quanto o Piauí cresceu e vem crescendo e como vem adotando um modelo educacional para servir de exemplo para outros estados e, evidentemente, para todos os municípios. Professora Eliane. Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos e todes. Queria aqui saudar a mesa, né, todas as autoridades aqui presentes. Em nome da nossa querida dirigente aqui, Josevanda, saudar todos os dirigentes municipais de educação, todos os técnicos e técnicas que estão aqui com a gente, né, nesse momento de discussão, debate, troca de experiência e fortalecer, né, nossas redes. Eu creio que vocês vão voltar mais fortalecidos, né? Então, eu queria aqui agradecer a Undime por essa oportunidade, né, de estar aqui representando o meu estado e tratar desse programa que a cada ano ele vem crescendo mais, dando bons resultados. Lia já falou aqui como é que é a sistemática do programa de um modo geral, né, os resultados hoje, claro que melhoraram para essas crianças que estão na idade de serem alfabetizadas até o 2º ano. Agradecer aqui Josevanda, né, parabenizar pelo belíssimo trabalho. Todas as apresentações a gente fica encantada. Aracaju é uma cidade linda, gente. Obrigada aí pela acolhida, viu? Nordestino tem essa, né, essa forma de acolher que é só de nordestino, né? Então, parabéns. Parabéns pela capital, parabéns sergipanos pela acolhida. Obrigada, né? Então, nós estamos tratando aqui hoje, né, de boas esperanças nos traz aqui hoje, né? Nós vamos falar sobre a alfabetização na idade certa, sobre um programa que está dando muito certo no estado do Piauí. Então, o que a Lia mostrou aqui é basicamente isso, né? Então, o PEPAIC hoje é o maior programa em regime de colaboração entre estado e município, né? Com essa política pública voltada para a alfabetização na idade certa. Então, muito se tem investido nesse programa, são grandes investimentos. A Lia mostrou ali vários eixos de investimento, desde estrutura, formação continuada, não só para professores, mas para gestores, dirigentes também. Então, esse programa que foi lançado em 2021 e teve 100% de adesão, lógico que foi, quando começou já com um número bom, e aí a gente conseguiu em pouco tempo, com essa parceria com a Undime,
conseguir 100% de adesão a esse programa. Então, esse grande investimento nesses vários eixos é que está nos dando um suporte para que a gente garanta, né? Nós estamos nessa luta aí de garantir essa alfabetização na idade certa, tendo como suporte esse programa e esse grande investimento do governo do Estado. Então, é um programa que atua nesse fortalecimento e que vem sendo ampliado a cada ano, né? E a Lia falou aí que a gente já está agora também, nós fomos contemplados agora também com a creche. Então, o investimento agora vem desde a creche até o 2º ano do ensino fundamental e ainda vai haver mais ampliação, né? Que recentemente já foi dito, né, pelo próprio governo, o secretário de Estado, né, que eles vão fazer um trabalho aí voltado para todo o ensino fundamental, principalmente os anos iniciais até o 5º ano, né, a partir do 3º ano com a recuperação das aprendizagens e tal. Então, a gente tem crescido bastante e tem tido um programa muito eficiente. Bom, eu vou começar a falar agora sobre os desafios. Como toda política pública, ela tem muitos desafios, né? Então, é um programa que está sendo implementado e a gente tem muita dificuldade, lógico, né? O dirigente para implementar, né? Os técnicos para desenvolver as ações. Então, são várias dificuldades, né? Inclusive, eu já falei com a Lia sobre isso, né? Para a gente sair daqui mais fortalecido. E, inclusive, eu estava conversando com ela aqui no Piauí. Eu acho que no fórum que a gente vai promover no mês de junho, Josevanda, a gente vai ampliar esse debate, não é? Que eu acho que a gente precisa debater sempre e mais, né? Então, eu acho que um dos primeiros desafios, né, é o Estado olhar para os municípios a partir de suas realidades, né? Então, a gente sabe que é um programa que tem toda uma estrutura, né? Mas que a gente vê que muitos municípios, por exemplo, não é a realidade da maioria dos municípios do estado do Piauí, mas alguns municípios eles já têm sua política de alfabetização estruturada, sua política própria. E aí ela tem que se enquadrar nesse programa que não tem essa visão daquele que já tem uma política estruturada, né? Então, quando eu falo assim, o sucesso da implementação das ações desse programa depende da realidade de cada município, de como cada Secretaria de Educação estrutura sua política local, né? Então, tem que ter muito esse olhar, essa pegada, né, para que a gente melhore. Inflexibilidade, do ponto de vista do desenvolvimento de algumas ações. Eu acho que baseada no que eu falei aqui nesse primeiro momento. Então, diante das inúmeras realidades apresentadas, tem atrapalhado e muito, né, essa questão. Eu vou citar um dos grandes desafios também, que é a relação das gerências regionais, que no Piauí a gente chama de GRES, né? A relação das GRES com as equipes das redes municipais, ela nunca foi tão saudável, vamos dizer. Eu não sei como é que é aqui no estado de Sergipe, né? Então, sempre foi conflitante, sempre houveram e ainda existem conflitos. E aí, com a implantação desse programa, claro que a equipe do PEPAI, que já vem trabalhando esse problema, não é, Lia? Eu havia até conversado com a Lia. Inclusive, recentemente houve um evento organizado pela SEDUC, e uma das pautas foi justamente essa questão da relação das GRES com as equipes das redes municipais, e aí foi realizada uma oficina. Então, a gente está começando a debater sobre isso, mas a gente precisa de mais ações voltadas para essa questão da relação das GRES com as redes, senão não adianta, né? As GRES que faz essa ponte, não é, da SEDUC com os municípios. Então, é preciso um investimento muito maior nessa questão dessa relação para que as ações sejam desenvolvidas de fato. A formação continuada, também, ela vem acontecendo, tanto para professores como para dirigentes, gestores. Então, o que a gente sente falta também de uma parceria maior com as universidades públicas, não é? Tanto estadual, federal, né? Então, a gente sente falta dessa parceria, não só na questão da formação continuada, mas também da produção do material didático, né? Então, eu acho que tem que ter esse olhar, né, da ciência, da pesquisa, na produção desse material,
E uma outra coisa também, que a Lia já sabe também, lógico, é a qualidade das formações. Elas melhoraram, sim, né? Mas ainda tem muito que melhorar. Os formadores das GRES, né? Eles estão se atentando aos poucos a essa questão do que é trabalhar com a rede municipal, com essas crianças que precisam ser alfabetizadas na idade certa, né? Mas a gente sabe que a pegada da rede estadual é mais o ensino médio, educação técnica, né? Mas a gente está se adaptando a essa nova realidade aí a partir desse programa. O PEPAIC também, ele é um programa muito organizadinho, né, mas muito burocrático, né? A gente sabe que tem muita burocracia, e a burocracia, muitas vezes, ela atrapalha. A gente sabe que é necessária a burocracia, lógico, mas quando ela é demais, ela atrapalha o processo. Então, a gente, às vezes, passa mais tempo recolhendo informação dos dados do que efetivamente desenvolvendo as ações de intervenções. Então, a gente tem passado muito tempo colocando as informações no sistema para prestação de conta do serviço desenvolvido, né? E aí isso tem levado muito tempo. Eu acho que a gente precisa ver como é que a gente faz essa questão aí, como é que a gente trabalha melhor essa gestão de tempo, de que a gente tenha mais tempo para a questão dos feedbacks, para as intervenções, para a gente melhorar os resultados. Ali ela mostrou que dentro daqueles eixos tem um material de qualidade que nós recebemos e que foram os professores que elaboraram em parceria aí com a Nova Escola, dentre outros parceiros, e um material muito bom, né? Muito bom, foi muito elogiado por todas as redes. Aí o grande problema é o atraso na entrega desse material, né? Então, atrasa muito, e a gente tem debatido muito sobre isso, e isso tem atrapalhado, né, o desenvolvimento dessas ações. Então, o atraso implica o investimento, os materiais didáticos e pedagógicos. A Lia falou aí sobre esses repasses, né? A gente falando de investimento, esses repasses que faz parte de um dos eixos para as redes municipais, como o ICMS Educação, o prêmio Alfa 10, que não foi ainda pago, né? A gente não conseguiu ainda, né, Lia? Lembrar aqui da fala do nosso presidente nacional, não vimos ainda a cor desse dinheiro. Inclusive, a gente tem alguns dirigentes aqui, eu já vi ali a Érica, que é a nossa vice-presidente da Undime, que o município dela é um desses municípios que é contemplado, né? E aí a gente é sempre recorrente, olha, quando é que nós vamos receber? Porque a gente está trabalhando, a gente é cobrado, a gente tem que investir na nossa rede, investir mais, né, para que a gente tenha melhores resultados. Então, a gente tem que investir mais. E nós estamos trabalhando para isso, né? Bom, a equipe técnica também, eu já havia falado, ainda tenho quanto tempo? Meu tempo já acabou. Mas vamos lá. A equipe técnica, a gente precisa de mais pessoas que tenham especialização na área de alfabetização. A gente sente falta nisso aí, viu, Lia? Mais pessoas envolvidas. Vou ser mais rápida agora. Uma coisa que a gente sente falta, Lia, é de uma superintendência na SEDUC, que traz da educação infantil e do ensino fundamental. A gente ainda não tem. Eu tenho certeza. A gente tem necessidade desses especialistas nessas áreas, lá na Secretaria de Educação, para que atenda a gente, pessoas que entendam realmente dessas duas etapas aqui. Então, eu vou encerrar minha fala aqui, meu tempo já acabou, mas, assim, o ponto forte do nosso programa, o PEPAIC, sem dúvida, é o SAEPI, né? Então, não tenha dúvida, é uma avaliação de aprendizagem que ela mobiliza os 224 municípios, né? Agora, assim, o porquê que o SAEPI é problemático ainda, né? Então, muito avaliação e pouco processo de intervenção. Então, assim, são muitas avaliações. A gente precisa ser avaliado, mas a gente também precisa daquele feedback de forma mais assertiva, né? Então, são essas intervenções que vão gerar melhores resultados, né? Essas intervenções mais assertivas. Pessoal, meu tempo já acabou, então eu queria agradecer aqui a oportunidade, né? Eu espero que a gente tenha contribuído, né, com relação a esse programa que está sendo implementado no estado do Piauí, tá? Então, hoje, nosso último dia, eu espero que todos voltem bem para casa e que voltem aí mais fortalecidos, né, José Wanda?
Então, obrigada, gente. Bom, gente, agora para finalizar a nossa mesa, mas antes de finalizar, de anunciar o secretário Zezinho Sobral, eu queria dizer que os desafios que nós enfrentamos são aqueles inerentes à construção de um Estado verdadeiramente democrático. Desde 1988, nós temos a democracia pautada no papel, né? A transformação do que está na letra fria da lei em política pública, essa compreensão do Estado dentro de uma perspectiva única, que seja capaz de, através dos seus âmbitos, conversar entre si, é algo que o Brasil ainda precisa avançar muito. As dificuldades que nós temos, os desafios que nós temos, professora Eliane, são inerentes a um início, né, ainda muito recente, de um modelo democrático, republicano, capaz de reconhecer no município o ente mais significativo da federação, considerando que todos nós vivemos no município. Todos nós, tudo acontece no município. Então, o fortalecimento, eu sou uma municipalista de carteirinha, o fortalecimento do município depende muito da compreensão de gestores que possam entender o município como a célula máter de uma sociedade na perspectiva da construção da política. Agora vou anunciar aqui, botaram o seu nome, José Macedo Sobral, Zezinho, seu Sobral, né? Secretário de Estado da Educação e Cultura e vice-governador do Estado de Sergipe. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Desde ontem, nós chegamos aqui cedinho, com Josevanda e com toda a equipe, muito prestigiada, muito concorrida e uma abertura digna da Undime. Agradecer a oportunidade de estar dividindo esse momento com a professora Lia, com a professora Eliane e com a professora Josevanda, neste momento tão especial do diálogo e da conversa com vocês. Quando Josevanda faz o anúncio ou faz a colocação de que Sergipe é um estado que tem um regime de colaboração bem sólido, bem integrado à política pública estadual, ela faz uma afirmativa. Até porque essa política já iniciou há algum tempo no estado, a educação ela ultrapassa limites de mandatos, ela tem que avançar na direção da constância, da política de Estado, muito mais dos momentos. Então, a gente compreende isso, fortalece essa ação, e a minha visão, aqui para vocês, que não disponham da qualificação, no meu currículo não tem a formação de professor, mas eu tenho outras formações e tenho uma experiência em gestão, em várias pastas que me dão assim a oportunidade de poder contribuir com a execução de políticas públicas de forma efetiva. O regime de colaboração é sim uma prioridade deste governo, do governador Fábio, que está no Rio de Janeiro agora, falando do Sergipe Day, com a FGV, cuidando dos interesses do nosso estado, dos investimentos que virão para o Nordeste, principalmente Sergipe e Alagoas, na área de petróleo e gás. Mas quando Josevanda diz que a gente tem uma relação íntima, é porque, acreditem ou não, eu já fui secretário de Inclusão e de Assistência Social do Estado de Sergipe, e Josevanda era presidente do conselho. E ela me chamou intimamente, como Zezinho, disse: vem cá, olha, nós precisamos cuidar disso, e colocar em prática determinadas ações. E eu disse: muito bem, você está certa, vamos fazer isso. É lógico que eu tinha que seguir a orientação de quem tem experiência, de quem tem vivência, de quem tem a boa vontade e o desejo de ajudar. Na educação não foi diferente. Eu quero, antes de falar um pouco sobre a questão, sobre o regime de colaboração no âmbito do Alfabetizar para Valer, que é um programa que funciona em Sergipe e que eu vou compartilhar algumas poucas informações com vocês, olhando o tempo, mas eu queria dizer o seguinte: este ano, de 23, o ano passado, nós lançamos um programa chamado AMEI, que é Apoio aos Municípios na Expansão do Ensino Integral. Viu que eu decorei, Marcelo? Desculpe, infantil.
Viu que eu decorei aqui a sigla direitinho? Então, nós estamos investindo em creche e pré-escola nos 75 municípios, que para nós é a universalização com base numa necessidade de cada um, com a infraestrutura capaz de dar fluência às escolas, às creches e pré-escolas de tempo integral. Quando nós fizemos a proposta, a gente não trouxe simplesmente uma estrutura física a ser implementada, mas a gente trouxe também uma construção pedagógica, a forma, a maneira como ela será conduzida, a metodologia aplicada, o coordenador de cada uma dessas estruturas será custeado pelo Estado, porque obedecerá a um regime padrão de adesão e construído de forma democrática e sugerida em parceria também com os secretários, também com a Undime. Então, a gente tem, além do AMEI, a gente tem alguns programas que eu acho que precisam ser falados para vocês. A gente colocou esse ano em prática, em setembro do ano passado, o Acolher, que é a psicossocial na escola, psicólogos e assistentes sociais em 100% da nossa escola. Veja, não é todo dia um psicólogo na escola, mas as escolas são visitadas mensalmente, dependendo do grau em que ela esteja classificada, ou da região em que ela se encontre, do ensino, se é fundamental ou médio, ou a vulnerabilidade de cada um daqueles que se encontram, ou situações excepcionais que ocorram, um profissional, psicólogo, assistente social, visita a escola, faz diagnóstico, faz uma dinâmica, constrói uma fala pedagógica, não de atendimento individualizado, mas de construção pedagógica, sob a orientação do Departamento de Educação e do Departamento de Apoio ao Ensino. Tem um outro programa que nós lançamos este ano, já aqui no dia 15 de fevereiro, no reinício das aulas, que é o Cuidasse. Nós universalizamos a dispensação de absorvente para todas as nossas meninas da rede estadual. Estou dizendo que é 100% delas, todas que puderem e que desejarem fazer uso deste produto serão dispensados, repito, sob a supervisão do Acolher, com uma orientação específica, com uma metodologia de dispensação, tratando de saúde íntima, tratando da mulher, cuidando de um modo geral dessa visão feminina. É a universalização também na rede pública estadual que nós tivemos este ano de 2024. Era um desejo de 23, nós fizemos uma correção e um ajuste aqui junto aos órgãos de controle, podemos implementar este ano. A gente tem em Sergipe um programa que é PROSIC, que é o avanço, né, que é a equalização de idade e série, com eficiência, com bons resultados e com uma boa parceria. Finalmente, falando aqui do Alfabetizar para Valer e dos avanços que nós temos alcançados aqui no estado de Sergipe, eu queria que Marcel me ajudasse e passasse mais uma lâmina, quem está com controle, só para a gente não se... Ah, está aqui comigo? Então, Josevanda, você vai ser minha assessora especial. Auxiliar de palco. Minha assistente de palco. Música. Então, pronto. A gente tem o programa que nós denominamos de Alfabetizar para Valer. É um programa que tem a participação de 100% dos municípios. Por incrível que pareça, nós precisamos que o Ricardo, né, seu vice-presidente, assumisse a secretaria da capital, para que a gente tivesse a adesão de 100% dos municípios em Sergipe. E nós temos investimentos, como a gente trata muito de uma visão de gestão, a gente observa quanto efetivamente nós estamos investindo nos programas para identificar a efetividade e o desejo da política pública ser implementada. Fora isso, a gente não consegue mensurar a sua capacidade e o seu alcance. Então, nós temos 14 milhões de investimento de recursos próprios, nós temos bolsistas do programa, que são em número de 390, nós temos a premiação da Escola Destaque, a gente premia as 30 melhores escolas por desempenho e também as 30 mais desafiadoras, com a condicionante de que as 30 melhores, por assim dizer, possam apoiar as desafiadoras, condicionando ao seu prêmio no ano seguinte, caso lá estejam, ao desenvolvimento e ao avanço da escola desafiadora patrocinada. Então, é importante que a gente possa informar isso para vocês.
Quando a gente tem um compromisso nacional para a criança alfabetizada de 2024, recursos do Ministério, que nós já recebemos, a grande maioria dos estados também já recebeu, e municípios, recursos do FNDE para material didático complementar. Temos 1.234 escolas, sendo 114 estaduais e 1.120 dos municípios, que aderiram ao programa. Para vocês terem uma ideia do tamanho disso, aqui em Sergipe, nós temos 319 escolas estaduais. 319. 114, fundamental, inicial, por isso estão aqui, né? E as demais são dos municípios. Então, vocês vejam a dimensão, a adesão e a participação efetiva dos municípios e, é claro, da Undime nesse programa. O número de estudantes beneficiários são 106 mil, profissionais já formados, são 6 mil profissionais qualificados. Está aqui os bolsistas, são 300, de valor de 1.000 a 5.000, distribuídos pelos municípios, 87 coordenadores e 3 consultores que fazem e tocam o programa. Eu particularmente, já participei de algumas das formações, de alguns dos momentos. Marcel, você pode passar para a gente aí a lâmina... José Wanda, desculpe, é a minha assistente de palco, obrigado. Nós trouxemos aqui os impactos da alfabetização por ano, 21, 22 e 23, no universo de pré-eleitor, que a gente sabe o que significa, e o avanço, como houve redução significativa, como esse programa é importante, está medido, está qualificado. O leitor iniciante, como a gente teve um crescimento 16, 13, 22 é pandemia, 36 e uma avaliação de 23, e o leitor fluente de 11%. Então, a ampliação dos quantitativos dos valores das bolsas de extensão tecnológica passam a vigorar a partir de 2024, nós já estamos em vigor com os novos valores, e a inclusão definitiva do terceiro ano do ensino fundamental no Alfabetizar para Valer. Foi uma decisão da equipe, foi uma proposta que fizemos, e eu queria compartilhar com a equipe do Piauí, que nós fizemos também com a participação, obviamente, dos estados do Nordeste. O Ceará nos participou, todos vocês contribuíram de uma forma ou de outra para que a gente pudesse construir esse programa com o que já tinham feito e com o que tinham a ofertar. E nós hoje temos um material didático. O Marcel disse, é para eu trazer o material? Eu digo, traga, eu vou mostrar, está ficando tão bonito, ficou tão legal. E nós fizemos a inserção, assistente de palco aqui, primeiro e segundo e terceiros anos já foram. Esse material é um material customizado com a parceria dos nossos consultores, mas principalmente com os técnicos da secretaria. Está vendo aí? Palmas para ela. Então, nós customizamos o material e fazemos apenas a impressão gráfica dele para que ele seja fornecido, para que ele seja dispensado. Hein? Exatamente como o Piauí fez, né, e como a gente tem o compromisso de poder seguir uma política uniforme. Os estados do Nordeste têm feito esse modelo. Parabéns a as nossas professoras e técnicos e professores que fizeram e construíram. O objetivo é assegurar 100% das crianças brasileiras e sergipanas alfabetizadas no ensino fundamental. Os investimentos de material de apoio e formação, minha assistente de palco, estão no próximo... Veja, volte um aí. Aí é o primeiro, segundo... Não, o final, volte. Passou. Espera aí, mais uma, José. Mais uma só. Esse mapa é aquele mapa que mostra como a gente está ficando mais verdinho, como o Piauí mostrou. A gente também está conseguindo evoluir. Significa que a política está bem implementada, que a Undime está de parabéns, não só em Sergipe, mas em todos os estados, porque nós estamos melhorando nosso resultado, a nossa proficiência na língua portuguesa e na alfabetização, fundamental. A última lâmina, José Wanda. Agora o objetivo, universalizar todas as crianças alfabetizadas. Esse é o investimento de material de apoio e formação. O público atendido, 43 mil estudantes, certo? E a adesão em 23 foi 100%. Tem uma última lâmina que fala um pouco da escola destaque. Eu estou vendo a minha professora, meus colegas secretários aqui da Undime de Sergipe, como as escolas se sentem premiadas. E eu
Trouxe essa foto para mostrar que o governador Fábio está presente em praticamente todas as ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Educação. Fábio é um entusiasta, ele gosta de participar, entende da necessidade, fortalece a política pública, e eu fico assim feliz em compartilhar essa informação com vocês. Nós já tivemos a oportunidade de, no universo de 319 escolas, nós fizemos entrega de 36 obras significativas durante esses 15 meses. Temos ainda mais umas 10 para entregar entre março e abril. Isso significa que o nosso governador já visitou pelo menos 36 escolas. Mas, além disso, toda semana a gente tem uma atividade no interior do estado que, em regra, é desenvolvida na escola pública estadual, porque são as escolas maiores, são as que têm as melhores estruturas. E a gente coloca o governador em contato com os professores, com os alunos, com o conselho escolar, com pais de alunos, de uma forma direta, de contato importante e capaz de demonstrar, sinalizar, internalizar para o político a importância da educação. Acredito que isso é bom, que isso funciona bem, tem funcionado bem aqui no estado, e a gente pode compartilhar com vocês esse momento e essas informações. Obediente ao tempo, mas também porque a voz não está muito boa em função de uma pequena faringite. A gente tem ainda alguns segundos para finalizar a nossa fala. E toda política pública só pode ser implementada se ela tiver investimento, se ela tiver um propósito comum e se ela tiver envolvimento. Sem a participação das pessoas, nenhuma política pública é implementada com eficiência. Principalmente a educação e a saúde, mas principalmente a educação. Nós tivemos numa cidade de Pedrinhas, entregamos um centro de excelência chamado Gessé Fontes. Agora, no finalzinho do mês, final de fevereiro, início de março. Não me lembro a data exata de março que a gente entregou. Essa escola, ela funcionou durante mais de um ano num ambiente como esse aqui de vocês, exatamente com panos como este, dividindo as salas de aula na quadra. E os alunos ficaram até lá e participaram durante todo o ano letivo. 98% de frequência e de aprovação e de participação nas avaliações. Mais que isso, professor, nós tivemos lá medalhistas, porque nós premiamos os alunos da rede pública estadual que foram medalhistas nas Olimpíadas nacionais, ouro, prata e bronze. Tem 362 alunos. Nós tivemos naquela escola, tinha um medalhista de ouro que participou da gente, mas tinham mais alguns, eram 5 ou 6 alunos do Gessé que foram premiados. E eles passaram um ano tendo aula num ambiente absolutamente insalubre. Quando eu fui visitar a escola pela primeira vez, sabendo do atraso, da lentidão das obras, eu lá cheguei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu não conseguia falar absolutamente nada, a não ser me desculpar, pedir desculpa, eu só conseguia dizer, me desculpe, isso não pode acontecer, é um absurdo, isso aqui está acontecendo. E quando nós voltamos para entregar, aí sim, um grande centro, tá bom, está climatizado, tem todo tipo de laboratório, todos os equipamentos mais modernos que uma escola pode ter, o Gessé tem um ano depois. Mas o mais importante, durante todo esse tempo, é que a escola não se dispersou, por uma única razão. Porque os professores, os profissionais, a equipe de gestão, que são vocês todos aqui, tiveram um compromisso com os alunos, de mantê-los na escola, de mantê-los aprendendo, de lhes transmitir o que era necessário e, principalmente, os fundamentos e a responsabilidade como cidadãos que formarão o futuro do nosso Estado e o futuro do nosso país. O regime de colaboração, ele passa por essa ligação, por esse compromisso, por essa necessidade de a gente contribuir uns com os outros. Nós viveremos nos municípios e cada um de vocês viverá este ano dificuldades. Nós iremos para as eleições municipais. Serão duras, serão complicadas, porque no interior
tudo permeia a política. Até uma fala, um olhar, uma ausência de resposta se transforma num grande problema. Até uma advertência. Não é isso, minha secretária querida? Imagino o que as senhoras e os senhores passarão durante este ano. Mas mantenham firme o seu propósito. Esse momento passa. Se encerra na grande maioria dos municípios do Brasil, graças a Deus, logo no comecinho de outubro. Alguns, muito poucos, irão para um segundo turno, mas a grande maioria em outubro está encerrada e as eleições ficarão mais curtas. Então, o sofrimento passará mais breve. Mas a importância desse momento precisa ser vista e a gente não pode perder o foco. E nós, dirigentes, e aqui eu me enquadro entre eles, José Wanda, não podemos e não devemos, de forma nenhuma, permitir que qualquer ingerência do momento social, do momento político-partidário e das necessidades de avanço da sociedade, ou de transformação da sociedade, ou de discussão mais ampla, porque a sociedade precisa discutir política mesmo. Tem que discutir, não é errado, não, é certo e necessário. Mas não pode interferir no que está andando. Então, o regime de colaboração não pode sofrer solução de continuidade. Tenham cuidado, tenham atenção. Eu estarei amanhã é quarta-feira, quinta-feira, reunido com os colegas secretários lá em Pernambuco, e já deu meu stop ali, lá em Pernambuco, e nós vamos tratar desses assuntos. Quero dizer que tive uma experiência importantíssima, parecida com a que a Undime faz com regularidade. O ministro Camilo, semana passada, nos convidou, todos os secretários, para irmos a Brasília almoçar com o ministro. Qual é a agenda? Tem agenda não. Não tem agenda? Não, para almoçar. E chegamos no ministério às 11, todos estávamos lá, todos os estados compareceram. E o ministro sentou-se a uma mesa, colocou Isolda e o presidente do Concede, tinha um representante da Undime também, se não me engano, uma moça, uma professora, não me lembro o nome, me perdoem, mas tinha representante da Undime. E nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo falar brevemente, Isolda falou brevemente, Vitor falou brevemente, mas todos os secretários tiveram voz para explicar as suas dificuldades, as suas realidades, as suas premências, o que é mais complexo para um, menos complexo para outro, de sorte que a gente pudesse construir um eixo principal de necessidades do Brasil para definição de política. A gente não pode trabalhar, o município não tem muito isso, mas o Estado hoje está trabalhando com 3 regimes. O ensino médio regular, o ensino médio novo, o novo ensino médio e o ensino médio de tempo integral. Gato com um sentido, não pega rato, serve ali com 3. Então nós temos um aluno que sai meio-dia, que sai 1 hora, que sai 4 horas da tarde. Aumenta o transporte, aumenta custo e ninguém divide nada com a gente. Não é assim? Precisamos unificar, precisamos encontrar o que é essencial e o que é acessório. É exatamente o que acontece com os regimes aqui do Nordeste. Nossa região é mais afeita ao tempo integral. Nós temos uma receptividade maior, nós temos uma aceitação maior por parte da população e dos nossos jovens do tempo integral. Porém, em outras regiões do Brasil não é muito aceito. Eu não sei se por preconceito, por vocação, mas já em outras regiões se prefere o ensino médio novo com profissionalizante. É uma outra formação. Então, precisamos manter o regime de colaboração ativo, implementar como política de Estado para que não haja modificação com ele, transformando em lei e podendo atuar em conjuntos e buscar manter o mais isento possível a participação político-partidária, religiosa ou de qualquer outro tipo de cunho ideológico da educação em si, para que a gente consiga implementar a política, para que a gente consiga fazer um regime que seja eficiente e, principalmente, focado em resultados. Precisamos ter e ofertar os resultados ao nosso povo e à nossa gente. Agradecer imensamente a oportunidade de estar na companhia de vocês, pedir desculpa pelo excesso aí. Professor fala muito, mas político fala mais. Se deixar e a voz estivesse melhor, vocês hoje iam me aguentar por mais tempo. Mas é com essa ideia de poder transmitir para vocês a importância que a educação ganha no nosso Estado,
nos nossos estados e no Brasil, com políticas públicas efetivas, com investimentos significativos, com determinação de ouvir vocês, que fazem diariamente a construção de uma sociedade melhor, a formação de cidadãos, a formação de uma sociedade mais inclusiva, mais participativa, mais justas e que precisa dar resposta a tudo. A educação pública brasileira tem que dar todas as respostas. Que o diga a minha querida e íntima professora Josevanda. Nós temos que resolver desde a matrícula normal até matrículas especiais, transporte, especialidades, vontades, desejos e realidades da sociedade. Porque para a saúde, alguns vão, mas nem todos estão presentes. E política pública de segurança, quando a gente não precisa, é a melhor coisa do mundo, né? Mas na educação, invariavelmente, toda a sociedade terá que por lá passar. A escola pública é inclusiva, não tem escola particular que fique buscando os resultados, que possa ser inclusiva com os estudantes que precisam de educação especial. Ela vem toda para a rede pública. Somos nós que vamos dar a resposta. Somos nós que vamos trazer todas, vamos dizer assim, a participação da sociedade. Somos nós que temos que garantir a equidade nas nossas escolas. Acreditamos nisso, temos certeza que vocês são plenamente capazes de fazer isso e a ressocialização do mundo e do Brasil pós-pandemia está ocorrendo na escola e é lá que nós vamos conseguir construir uma sociedade justa, capaz de evoluir, capaz de ajudar ao próximo e de dar a todos a oportunidade por igual. E só se faz isso se todos tiverem a oportunidade de se alfabetizar e de estudar e de ter acesso à educação de qualidade para a gente ter um país mais justo. É nisso que a gente acredita, é uma fala política e muito obrigado. Falo muito, né? É um político quase professor. Gente, eu vou ter que encerrar rapidamente, porque a próxima mesa, o palestrante tem um horário de voo, mas antes de encerrar, eu gostaria de chamar a atenção rapidamente para um novo tipo humano que chega às nossas escolas todos os dias e que nós vamos precisar, né, nos adequar e nos adaptar, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes com demandas educacionais diferenciadas. Né? Os nossos alunos deficientes, os transtornos, nós precisamos estar atentos a isso e criar políticas que efetivamente tratem essas crianças e esses adolescentes numa condição de aprendizes e não alguém para ser deixado do lado numa sala de aula. Lembrando que toda criança é especial. Na minha concepção não existe educação especial porque toda criança é especial. E nós precisamos atender a esse novo tipo humano que na minha rede, por exemplo, cresceu de 2023 para 2024, 30%. Não estamos falando de algo fortuito, é algo muito sério. Mas eu quero agradecer a professora Lia, quero agradecer a professora Eliane, quero agradecer ao meu secretário e vice-governador, né? O voto foi dele, então eu tenho muito orgulho, né, de ter essa companhia maravilhosa, uma pessoa que tem, que não é um educador, mas que de vez em quando eu digo, ó, como eu sou normalista, posso lhe formar professor também. Mas o nosso regime de colaboração, ele é diferenciado muito mais na perspectiva do compromisso do nosso governador e do nosso secretário do que propriamente na letra fria da lei. Para fazer educação é preciso ter emoção, não adianta só a lei. A gente precisa gostar do que faz, tá bom? Obrigada, gente. Agradecemos mais uma vez ao secretário de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe, Zezinho Sobral, e vice-governador, a dirigente municipal de educação de Nossa Senhora do Socorro e presidente da Undime, região Nordeste e Undime Sergipe, a professora Josevanda Mendonça Franco, a Lia Souza, coordenadora de fortalecimento da aprendizagem do Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa da Secretaria de Estado da Educação do Piauí, e a Eliane Moraes, dirigente municipal de educação de Francinópolis e presidente da Undime Piauí.
Dando continuidade, vamos compor a segunda mesa desta tarde, com o tema o censo escolar como ferramenta para qualificar a colaboração federativa, matrículas da EJA e educação integral. Mas antes, vamos acompanhar um vídeo do nosso patrocinador master, a editora Futura, e uma fala da representante da editora, a Jéssica Pereira. Boa tarde, gente. Tudo bom? Eu queria falar rapidinho com vocês, desculpa a voz. Eu queria, primeiramente, em nome da editora, agradecer a parceria da Undime Nordeste. E também agradecer a todos os municípios que estão aqui, que passaram pelo stand, que se dispuseram a ouvir um pouquinho desse projeto que a gente tem e que a gente acredita tanto nesse sonho de levar o inglês de qualidade para os municípios. Para quem ainda não conseguiu dar uma passadinha lá no stand, gente, a gente tem um projeto voltado para as escolas de âmbito público. Esse projeto, ele é baseado numa metodologia diferenciada, com neurociência. Ele também é completamente baseado na BNCC, ele foi escrito para o currículo brasileiro, para a realidade brasileira. Além do livro, o livro que é consumível, todos os alunos eles têm uma plataforma digital com inteligência artificial. E eles também têm, os professores, no caso, eles têm uma formação continuada, que é uma coisa tão carente na área de inglês. Uma formação continuada em questão de metodologia, encantamento, neurociência. São 4 encontros presenciais. Eu acho que no vídeo a gente viu essa formação acontecendo em alguns municípios. E é uma coisa que a gente acredita muito e que a gente adoraria levar para cada vez mais municípios aqui pelo Nordeste. Nós temos também um projeto de proficiência para os professores de todas as disciplinas, não só do inglês, para que a gente saia daqui falando cada vez mais inglês com mais qualidade e transformando o Brasil num país cada vez mais bilíngue e inserido no mundo. É isso, eu queria novamente agradecer a todo mundo pela presença e pela oportunidade de fala, e tenham um ótimo evento e uma ótima mesa.